Olá, boa noite, tudo certo? Graça e paz. Seguindo a nossa sequência de palavras nesse período de células de medidas de prevenção devido à crise do Covid-19. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o evangelismo, sobre a fase do evangelismo. Para falar sobre a fase do evangelismo hoje, eu quero falar com você sobre questão de autoridade que nós temos. A autoridade nos foi dada. O título da ministração que eu quero trazer para vocês hoje é que toda autoridade nos foi dada. Então nós já temos toda a autoridade necessária para vencermos qualquer desafio, para vencermos qualquer crise. E para nós começarmos isso, nós vamos usar um texto bíblico que está em Josué 1, versículo 5 e dos 7, 6, 8 e 9. Nós vamos ler ele, ok? Diz assim: Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte, de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos teus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Esse livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas. Tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Esse é o texto que está lá em Josué, que é Deus falando com o seu servo Josué. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas Josué foi o discípulo de Moisés, que veio após Moisés. E Josué então recebeu uma tarefa talvez um tanto desafiadora, talvez um tanto difícil, que foi continuar conduzindo o povo de Israel ainda a Canaã. E nós sabemos que, e a Bíblia nos deixa bem claro, que o povo já lá de Israel havia muitas controvérsias como se tem hoje. Havia muitas discussões e brigas políticas, por que não se dizer, como se tem hoje, de que nós voltamos, nós vamos até Canaã, não vamos morrer aqui, decisão do nosso chefe, nós vamos morrer aqui, o melhor é que nós tivéssemos ficado lá, enfim. As discussões aconteciam iguais, o que não é diferente hoje. O que não é diferente hoje com as pessoas que tu conhece, o que não é diferente na tua família, na tua célula, nos teus amigos. Hoje nós estamos diante de uma indecisão de, e aí, quem está certo, quem está errado? E isso colocou diante de Josué um desafio sobre os ombros dele, um peso sobre os ombros dele, de que ele teria que se posicionar nessa situação. Mas Deus foi muito claro, que assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com ele, que Deus estaria com ele. Mas porém, nesse texto que a gente leu, nós podemos destacar 4 princípios. Vamos escolher 4 princípios desse texto que são muito importantes. A qual Deus deixou muito claro para Josué: eu sou contigo. Mas observe 4 princípios. Primeiro deles, obediência. Josué 1:7. Olha o que diz lá em Josué 1:7. Somente sê tu forte e muito corajoso, para que possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Ou seja, obedece tudo aquilo que te foi ensinado. Aqui já está um grande desafio para um grande líder, para um grande chefe de família, que é: existem regras, obedeça-as. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade foi imposta por Deus. E o grande desafio que nós temos hoje é obedecer regras, obedecer leis.
E algo que todos nós sabemos que existe dentro de nós, que é o que nós chamamos de ego, é o nosso eu. Isso é um problema muito sério, porque isso é para desestabilizar qualquer unidade, qualquer família, qualquer célula, qualquer movimento em unidade que queira ser feito. O ego, ele vai fazer de tudo para isso não acontecer. O ego é o quê? É eu tenho razão, eu sei o que deve ser feito, eu sei o que é melhor, eu sei o que pode, o que não pode. E o ego ignora leis, ignora regras. E aqui Deus está colocando o primeiro princípio para Josué. Observa as leis que meu servo Moisés te ordenou. E olha como é interessante. Deus não está dizendo para Josué observar o que Deus mandou. Mas Deus diz para ele observar o que um homem mandou. Moisés era um homem. Um homem igual a Josué. Mas Deus está dizendo, observa o que ele te falou. Primeiro princípio. Para que se cumpra a minha promessa. Na vida que eu fiz de Moisés, que se cumpra na tua. Primeiro, seja obediente. Segundo princípio, seja firme em suas decisões. Seja firme, tenha firmeza em suas decisões. Lá no versículo 6 diz o seguinte: ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a toda a terra por herança, a qual jurarei os teus pais que lhes daria. O que o texto está dizendo? Josué, seja corajoso. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que dividir, esse vai ficar com essa terra, esse com aquele lá naquele pedaço, aquele outro com isso. Mas faça o que tem que ser feito. E uma coisa muito importante é que nós não podemos esquecer, quando a gente tem que tomar decisões, é de quem nós somos. De quem é tudo que estás nas tuas mãos. Tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos, a tua casa, os teus filhos, o teu emprego, a tua célula, a igreja que você frequenta, o bairro que você mora, a cidade, essa cidade, o nosso estado, o nosso país, esse mundo, tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Inclusive você é dele. Mas você não é simplesmente dele, você é filho dele. E olha só como isso é tão sério. Vamos embasar essa nossa afirmação? Olha o que diz lá em Romanos 8,17. Romanos 8,17 diz o seguinte: e se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Isso é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. Nós somos filhos amados de Deus. Então tem promessas para mim e para a tua vida. E nós vamos tomar posse dela. Nós precisamos tomar posse dessas promessas. Mas seja firme no que você tem que decidir. Seja sábio, busque aconselhamento, mas seja firme. Se você tem que tomar uma decisão, decida. Se você tem que fazer o que tem que ser feito, faça. Deus é contigo. Mas faça o que tem que ser feito, lembrando que você é filho amado e Deus está com você na sua decisão. Terceira coisa que Deus fala para Josué. Lá em Josué 1, verso 8, diz o seguinte: esse livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite. Ou seja, tira tempo para meditar na palavra de Deus. Leia ela, estude ela, aprenda sobre ela, coma dela, viva ela. E olha como é interessante, que se você quer conhecer alguma coisa, estude sobre isso. E a própria palavra de Deus nos diz, lá em João 14,6, a palavra de Deus está nos dizendo, que ninguém vai a Deus senão por Jesus. Mas como você vai conhecer Jesus se você não vai ler a história dele? Se você não vai acompanhar o que ele fez? Então leia a história de Jesus. Leia a Bíblia, medite nela. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. Isso é fundamental para alguém que quer realmente avançar em Deus e ter uma vida próspera em todos os sentidos. Conheça a Deus, saiba o que Ele tem para a tua vida. Tenho certeza que Deus tem muito mais coisas do que você imagina para a tua vida.
mas bem provável que você nem sabe ainda. Porque está aqui. Então, quanto mais você e eu lermos, quanto mais eu ler isso daqui, mais eu saberei quantas promessas tem para minha vida. Quarta coisa, que para mim é a mais séria. Chega de medo. Acaba com o medo. Acaba com o desânimo. Deu, acabou. Não tem mais medo, não tem mais desânimo. Encerrou. Você é forte, você é corajoso, você vai avançar, você vai fazer o que tem que ser feito e você não sucumbirá ao medo. É o quarto princípio de que toda autoridade já te foi dada. Olha só, em Josué 1:9 diz o seguinte: não tenho eu te ordenado? Ser forte de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Isso é fundamental. Por quê? Porque quem vive baseado em medo, quem vive baseado em desânimo, vai sucumbir. A fé não é ausência de medo, mas a fé é a vitória sobre o medo. A fé é mesmo minha perna está tremendo para fazer isso, para tomar essa decisão, mas eu farei o que tenho que fazer porque eu confio em Deus. Eu sei que Deus está comigo. E olha como é interessante. Deus diz a Josué: o teu caminho vai ser difícil. O teu caminho vai ter desafios, mas não te preocupa, porque eu estou contigo. Dentro desses 4 princípios, nós temos uma clareza. Toda a autoridade sobre o povo de Israel foi dada a Josué. Toda a autoridade, todas as promessas que Deus fez para Moisés, Deus está passando agora para Josué. Deus está transmitindo essa promessa. E isso é muito importante que você entenda que onde você está hoje, você como um líder de célula, você como um dono de família, de sua casa, você como um pai de família, você também está aí porque Deus te colocou aí. E você tem toda a autoridade que Deus lhe deu, está sobre você. E você pode fazer isso. Mas é importante, obedeça ao que Deus tem para a tua vida. Obedeça ao que Deus tem falado através de homens que Deus tem colocado sobre a tua vida, homens e mulheres. Obedeça a palavra de Deus. Seja firme nas suas decisões. Não seja alguém que oscila. Não seja alguém que hoje decide uma coisa e amanhã decide outra. Não, não seja esse tipo de pessoa. Seja alguém que se posiciona. É isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu vou fazer. Pronto. Esse deve ser eu e você. Alguém que decide e faz o que decidiu. Avança. Toda decisão terá uma consequência, toda decisão terá um desafio. Mas isso não muda o fato de que você precisa se posicionar. Medite na palavra de Deus. Estude ela. Leia ela. E muito importante, não tenha medo. Não seja covarde. Todos os dias o diabo tem tentado parar eu e você. Todos os dias o diabo tem tentado botar medo no teu coração quando você acorda, quando você está diante de um desafio, quando você liga a sua televisão, quando você vai ler um jornal, quando você vai conversar com alguém, já vem uma informação que te traz medo. Mas não seja sucumbido pelo medo. Seja forte, seja corajoso. Josué foi escolhido por Deus para levar o povo de Israel a Canaã. Da mesma forma que Deus escolheu eu e você para levarmos essa geração e a próxima para Cristo, para implantarmos o reino dele aqui. Porque eu e você somos filhos amados e sobre nós está toda a autoridade. A autoridade de Cristo está sobre as nossas vidas. E você precisa apenas crer. E quem crê faz o que tem que ser feito. Crie, por isso falei. Quando eu creio, nosso pastor Edmilson fala muito isso. Quando eu creio, eu falo. Mas
Vamos acrescentar um pouquinho a mais, não é só falar. Você vai fazer também o que tem que ser feito. Quando eu creio, eu falo e faço. E eu tenho certeza que Deus será contigo nas tuas decisões. Descanse, Deus é contigo, mas faça o que tem que ser feito. Deus abençoe sua vida. Tire um tempo agora para estar compartilhando, para estar conversando entre vocês. É muito importante isso. E tenha uma semana abençoada e muito, muito feliz diante de Deus. Afinal, eu e você somos filhos amados. Amados por um Pai que não tem medida no seu amor. Deus abençoe você.